Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não tente tirar o cisco do olho do seu irmão antes de remover a trave que está no seu. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, mas nós vamos nos acostumando com a presença do Espírito Santo. Nós conseguimos reconhecê-lo através dos nossos sentimentos. Então, cada dia que nós lemos a palavra de Deus, é como se nós chamássemos o Senhor para estar na nossa presença. E esse Espírito, além de acalmar o nosso coração, ele traz sabedoria. Então eu começo a entender a razão e as coisas da minha vida. E é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Então eu consigo enxergar todo o mal que está dentro de mim. No passado nós pensávamos que éramos pessoas boas, porque nós éramos incapazes de reconhecer as trevas, porque pra gente só as trevas é que existia. Nós nunca tínhamos visto a luz. Então nós vamos buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, nos convencendo do pecado. E quando nós entendemos o tamanho do pecado que está na nossa vida, nós entendemos ainda mais o tamanho da graça de Deus e da sua misericórdia. Porque aquilo que nós recebemos de Jesus, por tudo aquilo que nós fizemos, nós não merecíamos. Só que é tentador olhar a vida de outras pessoas e querer começar a apontar o defeito que elas têm, ou a forma que elas deveriam viver, ou o que elas deveriam fazer. Mas quando nós não temos Jesus, tudo isso se baseia em uma única razão, nos nossos próprios interesses. Assim como Satanás usava a palavra de Deus para tentar convencer Jesus a adorá-lo e fazer aquilo que ele queria. Tem pessoas que entendem do Evangelho apenas para isso, para tentar amoldar Jesus àquilo que elas querem, que as outras pessoas elas obedeçam. E o Evangelho não é sobre os outros, o Evangelho é sobre nós. Quando nós começamos o Novo Testamento, nós começamos lendo Mateus. E bem no comecinho, eu acredito que tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o pecado está escrito em Mateus. Se você lesse apenas Mateus no começo, você já entenderia o tamanho da gravidade de tudo aquilo que você deveria ter feito. Encontraria passagens também que você não tem capacidade de compreender. Porque no mundo que nós vivemos sem Deus, quando Jesus está longe do nosso coração, nós vivemos o olho por olho. Se alguém fez alguma coisa por mim, eu tenho o direito de retribuir aquilo que ela fez. E assim o mal é praticado abertamente. E sem a gente entender aonde foi parar o amor. O amor não tem espaço. Nessa política do olho por olho, o amor não tem espaço, o perdão não tem espaço. Tudo que sobra é condenação e julgamento. E talvez você esteja olhando essa frase achando um tanto quanto estranha, mas essa frase ela é bíblica. Se a gente vai lá em Mateus 7, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. De quem são essas palavras? De Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus diz para nós é como se fosse uma lei. É uma lei que nós devemos seguir se nós quisermos continuar na presença do Espírito Santo. Porque se eu acho que aquilo que Jesus diz é um absurdo, é sinal que eu estou concordando com o diabo. E nesse mundo, ou a gente concorda com Jesus, ou a gente concorda com o diabo. Não existe um evangelho onde você escolhe o que você concorda e o que você discorda.
ou nós cumprimos integralmente, aceitamos integralmente. Pode ser que hoje eu não tenha capacidade de fazer certas coisas, ou de compreender, e é normal. Assim como nós entramos numa escolinha, e nós vamos aprendendo com o tempo, até poder conhecer as coisas melhores, assim também é o Evangelho. Nós começamos como crianças espirituais, achando que tudo aquilo que Deus propõe é impossível, porque nós descartamos que exista o Espírito Santo. E a pergunta é, por que Jesus ele precisou mandar o Espírito Consolador e o Espírito Santo? Porque enquanto Jesus estava na carne, ele podia estar apenas a um lugar ao mesmo tempo. Então, se Jesus estava na Galiléia, é lá que os milagres estavam acontecendo. Se ele estava em Jerusalém, é lá que ele estava acontecendo. Então, aonde ele passava, o milagre estava acontecendo. Mas quando ele foi ao Pai, ele disse, eu vou mandar o Espírito Consolador. Então, agora Jesus ele pode estar em todos os lugares, dentro de mim e dentro de você e dentro de todas as pessoas que estão orando, clamando e lendo a palavra de Deus. Então aqueles dons, aqueles carismas, eles começaram a ser derramados dentro de nós, como o profeta Joel tinha dito que aconteceria. E como nós falamos em Pentecostes, que esse Espírito seria derramado dentro de nós, e assim o foi feito. E Jesus está fazendo uma primeira pergunta, e eu gostaria que você pudesse responder. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está dentro do seu próprio olho? Por que nós conseguimos ver os erros das outras pessoas e não conseguimos admitir os nossos próprios erros? E olha que Jesus ele coloca uma condicional, dizendo que aquilo que eu vejo sobre as pessoas, perto do que existe dentro de mim, é muito pequeno. Porque a outra pessoa nós só conhecemos aquilo que ela mostra, mas dentro de nós conhecemos tudo. E o Espírito Santo, quando ele vem, ele atravessa o mais profundo de nós. Ele vai até o cerne de tudo aquilo que nós pensamos e acreditamos. E o julga. E quando ele julga, ele demonstra dentro dos nossos pensamentos as razões e as intenções erradas que nós fizemos diversas coisas nas nossas vidas. E é sobre isso que nós nos arrependemos. Porque quando eu me arrependo do mal que eu fiz, eu estou dando espaço para que o amor de Deus ele possa se manifestar na minha vida. Então não existe pessoa boa sem Deus e não existe pessoa que não tenha errado. Eu sei que às vezes você está olhando pessoas que elas têm um pecado que fica muito mais evidente do que o seu. Mas aos olhos de Deus, os nossos pecados são sempre maiores do que os outros. Então eu deveria estar preocupado com o que os outros estão fazendo ou com o que eu estou fazendo? Porque essa é a visão, enquanto eu não me arrependo, que Deus tem de mim. Talvez você esteja se balizando, porque todo mundo faz, então eu posso fazer, é assim que eu nasci, é assim que as pessoas têm que me aturar, porque eu penso desse jeito e é assim que eu sou. No passado eu pensava exatamente dessa forma. E sabe o que tinha na minha vida? Tristeza, solidão, sofrimento, dependência emocional, um sentimento de busca, a vontade de se divertir destruindo o meu próprio corpo. Buscava apenas prazeres, era escravo dos desejos. Não conseguia ficar num lugar, sempre estava pensando que alguma coisa estava acontecendo e que eu estaria perdendo. Não tinha paz, não conseguia dormir, não conseguia ter uma relação direita com a comida, não conseguia fazer nada, mentia, enganava. Isso era o que estava dentro de mim. Mas naquela época, pergunta se eu não achava que eu era uma pessoa boa. Ah, eu achava. Com tudo isso dentro de mim, eu ainda achava, porque eu comparava com pessoas que tinham mais escuridão sendo praticadas. Então não adianta a gente olhar a vida de outras pessoas, e é isso que Jesus está dizendo, olha, não é através dos outros que você vai entender quem você é, mas é através da revelação do Espírito Santo. E esse Espírito vem até você através da sua fé, e a sua fé ela nasce através da minha palavra. Então nós temos que entender muito bem que não tem como nós alcançarmos essa excelência em Cristo apenas frequentando a igreja, porque é muito pouco. Você entra dentro de um lugar, chora, se emociona, canta, se arrepende, sai dali, o que muda da tua vida? E eu tenho dito de forma recorrente, e depois? Os nossos planos não tem que ser apenas conquistar, mas permanecer. Porque é fácil você alcançar as formas de diversas maneiras, mas nem todas essas maneiras elas servem, porque depois disso vai vir as consequências, depois disso vai vir o arrependimento, a dor, depois disso vai vir o preço, o custo.
É como se você pudesse entrar em qualquer loja e comprar qualquer coisa que você quisesse, porque você tem um cartão de crédito. Mas e depois? Depois você vai ter que pagar. Você pode se relacionar com qualquer pessoa? Pode fazer o que você quiser, mas e depois? É o tempo que você perdeu achando que ninguém presta. Você escolhe as pessoas erradas, mas a culpa é dos outros. Então você olha o teu relacionamento e vê o cisco que está no olho dele, mas não percebe o que está no seu. Deus ele deixou bem claro que a mulher sábia, ela edifica, e a mulher tola destrói. E eu não preciso saber se uma pessoa é sábia ou se ela é tola, perguntando a ela. Eu só preciso ver o resultado das coisas que ela toca. Ela edifica as coisas que ela toca ou ela destrói as coisas que ela toca? Isso é fácil de se identificar. É só olhar os frutos que essa pessoa tem. É só ver se ela é uma pessoa que reclama das outras pessoas, que coloca a culpa nas outras pessoas, ou é uma pessoa que traz a responsabilidade para si, crendo na misericórdia de Deus. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Como que você quer ajudar as pessoas se você mesmo está precisando de ajuda? Como que você quer determinar o que o outro deve ou não fazer, o que o outro precisa ou não, o que o outro merece ou não? Você quer ser juiz, mas assim mesmo você não tem conseguido olhar e ler e identificar. Por isso que eu falo que quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos procurando o nosso próprio pecado e não o pecado dos outros. E eu posso ajudar as outras pessoas a identificarem o pecado dela? Posso. Mas isso acontece de uma única forma, quando essa pessoa ela pergunta a mim sobre a palavra de Deus. Eu não tenho o direito de chegar na vida das pessoas e ficar apontando os erros que elas têm, a não ser que ela seja uma pessoa convertida e ela respeite a autoridade de Jesus Cristo e da sua palavra. Aí eu posso exortar essa pessoa segundo a palavra de Deus, mas são irmãos na fé, irmãos que nós estamos caminhando junto, e foi essa forma que nós aprendemos, confessando uns aos outros, exortando uns aos outros, mas primeiro nós passamos pelo processo de conversão. Conversão é se convencer. Então eu me convenço que o pecado existe através do arrependimento e começo a mudar a minha vida através da palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo. Então a conversão é o processo de convencimento que o pecado está em mim e que Jesus é o Salvador e que somente Ele pode tirar os meus pecados. E Jesus continua dizendo: hipócritas, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem. Quando nós julgamos as outras pessoas, nós não estamos vendo bem, nós não estamos vendo nada, porque é muito mais fácil eu jogar a atenção na outra pessoa. É muito mais fácil eu condenar a mulher dos outros, o marido dos outros, o filho dos outros, que olhar a minha própria mulher, a minha própria vida e as minhas próprias coisas. É muito fácil. Também é muito fácil eu desejar a coisa que os outros têm, achando que é uma mil maravilhas. Não existe relacionamento perfeito sem Deus. Não existe pessoa boa sem Deus. Não existe pessoa que se diz cristã sem arrependimento. Não existe evangelho sem o Espírito Santo, sem os dons de Deus. Não adianta você conhecer a palavra. Se você não tirar a trave do teu olho, você vai continuar sendo cego. Pode repetir a Bíblia de ponta cabeça e não vai adiantar nada. Com as redes sociais, nós tivemos a oportunidade de cada vez ver mais vídeos de coisas acontecendo dentro da igreja. E eu dou graças a Deus de eu não frequentar a igreja, de eu poder abrir uma Bíblia dentro da minha própria casa, de eu poder ler a palavra de Deus, de eu poder ouvir louvores, de eu poder evangelizar em qualquer lugar que eu vou. Porque cada lugar que eu falo de Jesus é um culto que acontece, mas da forma genuína. Você tem noção do tanto de gente que tem chorado por aí? Se você não tem visto isso, é porque você nem tem falado de Jesus e não tem enxergado o tamanho da dor que está no coração das pessoas. O mundo, ele está chorando. Se você só se comove pelo sorriso depois de um copo de cerveja, eu queria que você visse o depois. Depois que o efeito passa. Depois que a cama, ela tá ali desfeita. E depois? E depois? Depois que a cocaína passou o efeito? Depois que o cigarrão já tá ali fedido dentro de nós? E depois? E aí? Como é que funciona isso?
Então eu tenho que entender que o plano até certo ponto parecia perfeito. Eu vou me separar, eu vou ir para outro lugar, eu vou trocar de emprego, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque os outros isso... Mas e depois? Essa pessoa não vale nada e a pessoa morre. E depois? Esse é o problema. E depois? Aquele que você sempre culpou não está mais ali, já não está mais nem vivo. E agora? Por que não mudou? Por que não mudou esse sentimento? Por que quando você acreditava nas coisas que aconteceram não mudou o que você sentia? Porque essa não era a razão. E Jesus está dizendo a razão. Existe uma trave no seu olho, que você não consegue ver as coisas e nem o que as coisas são. E é por isso que você tem vivido o que você tem vivido. Por isso que você sente esses sentimentos que eles não são meus. E olha que Jesus ele diz algo que é interessante. Depois que eu tirar o que está no meu olho, que eu puder ver bem, aí eu vou ajudar as pessoas a tirarem do olho delas. Então o nosso trabalho é ajudar as pessoas a enxergarem? Sim. Mas através do quê? Do Evangelho. Através da evangelização. Mas primeiro eu vou passar um bom tempo lendo a palavra de Deus e tirando a trave do meu olho. Se eu não fizer isso, não adianta. Não adianta, tem gente que acha que vai ter invocação, porque fizeram uma revelação, porque eu vou ter um ministério. Cara, eu não quero ministério, eu não quero nada dessas coisas. Eu não quero nada que seja uma hierarquia humana. Nada que for oferecido para ninguém eu quero. Eu só quero estar na presença de Deus. Como Davi dizia, eu só quero estar na tua casa. Eu só quero estar na tua mesa, eu não quero nada. Eu não quero nada. Salomão, sabiamente, ele pediu, olha, o que você quer? Você quer riqueza? Você quer ouro? Você quer reino? Você quer... Não, eu quero sabedoria para poder governar o teu povo. Eu só quero isso. Eu só quero te satisfazer. E os nossos sonhos, a nossa busca precisa ser essa. O que você quer hoje? Só quero tirar a trave do meu olho para que eu possa ver. Só quero isso. Só me mostra onde está o meu pecado, o que eu fiz, o que eu preciso me arrepender. Eu só quero isso. Mostra quem eu preciso perdoar, quem eu preciso amar, como eu posso replantar as coisas e todo esse mal que eu já fiz. Só me mostra isso. O resto, eu vou guiar onde o teu Espírito Santo me colocar. Se a gente continua lá em Romanos 2, versículo 1, 2 a 4, a palavra diz assim: meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois, quando você os julgas, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, através da ação do Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso, que Paulo falava cheio do Espírito Santo, porque olha como tem uma coerência. Apesar dele não usar exatamente as mesmas palavras de Jesus, é o mesmo pensamento de Jesus. Então Paulo ele não conheceu Jesus fisicamente, Jesus humano, mas conheceu Jesus através do Espírito Santo. E a mesma experiência de Paulo é a que nós passamos hoje. Nós conhecemos Jesus através do Espírito Santo. E ele está fazendo uma pergunta. Meu amigo, bacaninha, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Então isso é uma coisa que nós não temos o direito. Não adianta, olha a palavra, culpa, desculpa. Então é como se eu não fosse culpado por fazer alguma coisa, mas eu estou sendo culpado quando eu julgo os outros. Porque eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse direito. E não importa quem você seja. Não existe uma pessoa que ela vai poder julgar outras pessoas nessa vida a não ser Jesus, a não ser a própria palavra de Deus. Porque quando é Jesus que está nos julgando, nós sentimos isso. Eu não preciso do olhar das outras pessoas, eu não preciso da opinião das outras pessoas, eu não preciso pensar no que os outros vão pensar, porque Deus já conhece a verdade inteira. Você sabe por que nós mentimos? Porque nós nos importamos com o que as outras pessoas vão pensar. Se nós nos importássemos com o que Jesus pensa, nós estaríamos dizendo a verdade. E a verdade é saber reconhecer. Nós temos uma síndrome aqui que é a síndrome do vira-lata. Nós somos tão carentes e tão machucados
que nós queremos que as pessoas elas adivinhem o que nós sentimos e nós queremos que elas atendam às nossas expectativas sem nós dizermos uma única palavra. E eu já fiz muito isso na minha vida e já sofri demais. É como se você colocasse sobre o seu pai, a sua mãe, ou sobre as pessoas que você convive, uma intuição, que elas têm que olhar você, imaginar o que você quer, imaginar o que você quer e fazer exatamente certo. E se não fizer, você vai ficar brava, você vai maltratar, vai ficar de cara feia, mas não vai falar o motivo. Então o resultado da nossa briga, da nossa vida, é só briga e confusão. E quando Jesus ele mostra que essa trave está no meu olho, que eu preciso começar a conversar com as pessoas, que talvez eu já esteja recebendo demais das pessoas pelas coisas que eu tenho feito e não tenho oferecido nada. Eu só sei cobrar, eu não sei oferecer, e amar é dar sem nada em troca. Se Deus vê que eu sou merecedor, as coisas elas vão acontecendo, eu não preciso saber como, eu não preciso me preocupar, eu não preciso me desesperar, tirar o estado de esperança de dentro de mim, eu não preciso ficar com um anseio de ansiedade, querendo que as coisas aconteçam porque eu estou em paz, eu estou tranquilo. Então, Paulo já deixou muito bem claro que eu não tenho desculpa, não existe um motivo, não existe uma razão que eu possa julgar as pessoas. Pois quando você os julga, mas você faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então eu estou ali julgando as pessoas pelas coisas que elas fazem quando eu faço as mesmas coisas. Quem que está sendo condenado? Sou eu mesmo. Então, ao invés de eu cuidar da minha vida e resolver com Jesus esse caso de condenação, eu estou ali preocupado com a vida dos outros, achando que se os outros tivessem mudado, a minha vida seria melhor. Talvez as pessoas tiveram as escolhas que elas tiveram para tentar suportar morar na mesma casa que você. E às vezes eu acho que o problema é que o cara que usa droga, ou a mulher que faz isso ou aquilo. Será que ele não estava tentando suportar a sua presença? Porque uns recorrem a Deus, outros recorrem ao mundo, outros recorrem a vícios, outros recorrem a tentar diminuir as pessoas, fazendo fofoca, intriga, mentira. Cada um está servindo aquele que acredita. Eu creio em Jesus Cristo e é a Ele que eu sirvo. Então eu procuro sempre o meu pecado, procuro ser uma pessoa melhor. Jamais seremos perfeitos. Perfeição existe somente enquanto nós estamos servindo ao Senhor. Então eu tenho que aprender a reconhecer as coisas que são de Deus, as coisas que vêm de Deus, as coisas que eu fiz que eu não estava servindo a Deus, mas buscando apenas os meus próprios interesses. E é através do arrependimento, que cada vez que eu me arrependo, Deus ele abre um grande espaço dentro do meu coração para poder colocar muito amor, muita esperança, muita paz, muita alegria, muito autocontrole, domínio próprio. Porque sem essas coisas não adianta nada. Sem isso não vale nem a pena a gente estar vivo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Então, se por um acaso nós estamos recebendo algum tipo de condenação, Deus é justo. Foi porque nós merecemos. Assim como você pega o seu filho quando ele faz algo que é errado e você o castiga. Assim como nós também fomos castigados no passado por fazer coisas que são erradas. E nem sempre nós entendíamos isso. Porque na palavra fala que Deus castiga aquele que Ele ama e corrige. Ele corrige. Correção não é ruim. Se eu estou indo para o meio das trevas e Jesus me puxa para a luz, isso é ruim? Não, isso é bom. Só que isso só vai acontecer quando eu aceitar que eu estava caminhando para a escuridão com as minhas próprias pernas e não era culpa de ninguém, era culpa minha. Era a minha própria culpa, fui eu que fui lá, fui eu que gastei, fui eu que escolhi, fui eu que pedi, fui eu que pensei, fui eu que desejei, fui eu que fiz, o resto é consequência. Numa discussão nós temos duas opções, ou eu fico quieto, ou eu apazigo, ou eu toco fogo na gasolina. E aí depois se sai no soco e na pancada é consequência. Então nós temos que entender por que as coisas têm saído do controle. Por que eu tenho me colocado em posições onde as coisas podem perder o controle? Eu sei que é chato esse tipo de coisa e nada se justifica. Então nós não temos desculpa para fazer da forma errada. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Então olha como Deus ele nos olha com amor. Nós já queremos condenar as pessoas nas primeiras oportunidades.
Deus é bom por quê? Primeiro, que ele tem tolerância. Segundo, tem paciência. E terceiro, ele tem a bondade. Então essas coisas fazem parte da natureza de Deus. Às vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, a pessoa tem paciência, tem sangue de barata. Não é ter sangue de barata, é ter o Espírito Santo dentro. Se você não entende isso, é porque você nunca teve. E é isso que você deveria estar buscando para a tua vida. Ao invés de ficar buscando bens materiais, prosperidade, coisas que você não pode levar dessa vida, devia estar tentando viver uma vida mais digna para Deus. Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Olha a intenção de Deus para nós. Ele quer que a gente mude de vida. Então, se Deus ele precisa pedir para nós mudarmos de vida, é sinal que nós temos uma vida boa ou ruim, que nós julgamos as pessoas ou não, que nós amamos ou que nós odiamos, que nós fazemos o bem ou fazemos o mal. Porque se nós estivéssemos fazendo tudo certo, para que Deus ia falar que Ele queria que nós mudássemos de vida? Essa é a primeira pergunta. Por que Deus ele tem uma visão contrária que você tem? Por que Ele não acha que você é o que você pensa que você é? Porque Ele sabe quem você é. E talvez você precise apenas reconhecer. E não tem como a gente reconhecer sem a palavra de Deus. E é por isso que eu sempre falo, todos os dias, leia a palavra de Deus. Começa a ouvir louvores. Não adianta a gente buscar o Senhor só quando as coisas dão errado. Quando a gente percebeu que foi enganar Deus, Ele já estava tentando estar na nossa vida faz tempo. Mas nem sempre a gente percebe. Tem gente que recebe esse devocional todo dia. Só lê o panfletinho e olha lá, quando interessa. Se eu tivesse aqui pregando que ia ser próspero, que ia ser isso. Nossa, mas eu prego o que está na palavra. E às vezes, por desconhecer a palavra, você acha que eu estou pregando coisas que não te agradam. Para mim, tudo que tem na palavra são as ferramentas necessárias para que eu possa passar essa vida ao lado do Senhor. Porque Deus não está me ensinando uma coisa que eu não preciso aprender. Tudo aquilo que tem ali são ferramentas para o dia a dia e para as nossas relações pessoais. Sem isso é impossível. Se você tentar viver essa vida sem a palavra de Deus, certamente que você vai acabar viciado em alguma coisa, escravo do pecado, triste, depressivo, sem esperança, querendo tirar. Não adianta, não tem outro caminho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que você possa se arrepender, tirar essa trave de dentro dos teus. Não se preocupe em querer ajudar ninguém, mostrar nada para ninguém. O começo da Bíblia é sobre nós. É sobre nós, sobre a relação que nós temos, é sobre arrependimento. A conversão ela leva quase 2 anos, então não é uma coisa fácil. É dia a dia, é sempre pensando no depois. Eu estou lendo a palavra agora, para que depois eu possa viver diferente, para que depois eu possa mudar. Senão nós vamos continuar sendo os mesmos, sofrendo pelas mesmas coisas, esperando as mesmas coisas. E ainda que essas coisas elas pudessem acontecer, não ia mudar o que você sente, porque o que você sente é a falta de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.